Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao meu canal Em Busca da Verdade. Você que está chegando agora, dê um like e se inscreva no canal, porque muitas coisas interessantes vão ser explicadas neste canal. E neste exato momento, temos um tema muito complexo de explicar e vamos tentar trazer de uma forma fácil de entendimento para toda a humanidade e para todos que estiverem ouvindo este canal. O tema deste exato momento: não existe um livre-arbítrio. Renato, como você vai dizer com toda a sua certeza e a veracidade que não existe um livre-arbítrio porque está escrito na Torá? Mas antes de tudo, vou trazer um ensinamento dos Kabalionins, dos Kabalions, para você entender primeiro. Primeiro, você liberta sua mente para entender as coisas grandes do Eterno. Os Kabalionins vão dizer que existe tudo que está em cima está embaixo. E tudo que está embaixo está em cima. Primeiramente, eu peço a você que está vendo esse vídeo que liberte, tire da sua mente a dualidade. Renato, o que é dualidade? Dualidade é duas coisas. Olha só, o bem e o mal. Você acredita que ele existe, o bem e o mal? Posso assim dizer que não. Existe só apenas um. Como sempre. O bem e o mal andam juntos. Eles se formam um. Sem o bem não existe o mal. E sem o mal não existe o bem. Então eles andam unidos um com o outro. Então vou trazer uma analogia para você entender. Uma pessoa ama muito uma outra. Vamos dizer que existe um casal. E esse casal ama incondicionalmente um ao outro. Neste casamento incondicional vai existir o quê? O ciúme. E o ciúme vai gerar uma violência. E essa violência, automaticamente, vai ser olhada como uma forma mal. Mas se ele ama, como que ele pode ser mal? Então, eu peço a vocês que estão se inscrevendo no meu canal e vendo este vídeo, se liberte da forma dualista. Só existe um. O bem sempre excede. Não existe o lado mal. Não existe a escuridão e as trevas. Só existe um, que é as luzes. Quer dizer, não existe as trevas e a luz. Só existe um, a luz. Só existe um Deus, que é o Eterno, que criou os céus e a terra e tudo que há nele. Então voltamos ao assunto que abrangemos nesse vídeo, que é: não existe um livre-arbítrio. Podemos assim estudarmos a Bíblia e vemos que no livro de Êxodo, capítulo de número 4, verso 10, que Moisés tinha a língua e a fala pesada. Mas como aconteceu isso? Então, estudando um pouquinho mais a fundo, encontramos textos de midrashes do povo judeu que explica tal coisa. Então, para quem busca a verdade, procura o livro Pirkei Avot, e ele está no tratado de Shemot Rabbah, capítulo 1, verso 31, que Moisés, com 4 anos de idade, estava sentado junto à mesa com o faraó e a sua mãe egípcia. Eles estavam jantando. Moisés olha para Faraó e vê a coroa do rei sobre sua cabeça. Então Moisés, com um ato infantil, estica sua mão em direção à coroa e tenta tocá-la, porque a coroa chamara a atenção do pequeno Moisés. Mas um dia anterior, os sábios egípcios tinham dito a Faraó
que alguém tentaria usurpar o trono de Faraó. Então, naquele momento, Faraó imaginou que poderia ser Moisés. Então, chamara os sábios egípcios para uma análise da situação. Então, os sábios assim disse que colocaria Moisés em uma situação de uma escolha para ver se ele tinha a intenção de pegar a coroa como usurpação, como um desejo. Então colocaram na frente de Moisés um prato com muitas moedas de ouro e outro prato com brasas muito quentes. Então, no exato momento, Moisés olha para as duas escolhas e escolhe aquilo que é conveniente a Moisés. A moeda de ouro chama muita atenção, reluz como se fosse uma luz. Moisés vai esticando a sua mão em direção às moedas, mas nisso o Eterno manda um anjo do céu, que eu não citarei o nome dele aqui neste vídeo, e empurra a mão de Moisés em direção à brasa. Então Moisés, quando encosta na brasa, assim diz o texto do Midrash, que a brasa agarra na mão de Moisés e Moisés leva a brasa em sua boca. Então o texto diz que Moisés era um homem de boca e língua pesada. Dificilmente conseguiria falar com uma situação tão grave como essa. Então eu digo a você, será que Moisés, neste exato momento, ele teve um livre-arbítrio? Será que Moisés teve o direito de escolha? Pensando bem, acredito que não. Deus interferiu no ato de Moisés. Então eu digo para vocês que o caminho que você escolher é o caminho que Deus quis que você escolhesse. Mas Renato, você vai dizer, será que Deus escolheu um ser humano a se tornar um perverso? Acredito que sim. Porque Deus rege o mundo como Ele quer. É um paradoxo sem fim a mente de Deus. Se você tentar entender um terço da mente de Deus, você começa a enlouquecer. Vi muitos estudos que muitos grandes homens não conseguiram imaginar a grandeza de Deus e enlouqueceram a chegar próximo de pequenas verdades. Então tem verdades que são ocultas à humanidade, mas existem chaves que abrem todas as verdades do Eterno. E essa verdade que eu estou trazendo, que não existe um livre-arbítrio, é a que Deus nos deixou a revelar para todas as pessoas. Que os livre-arbítrio de escolha não existe. Existe um livre-arbítrio de pensar. Esse é um livre-arbítrio. Agora, a sua escolha é de Deus. E todos os pensamentos que você pensar nesse exato momento são os pensamentos do Eterno. Renato, me explica melhor sobre isso. Vamos lá. No livro de Jonatã, assim como diz o povo judeu, mas para os cristãos se diz Jonatas, Deus fala com Jonatas no seu livro do começo ao fim para que ele fosse a Nínive levar uma mensagem. Mas Jonatas, sabendo que Nínive tinha um povo de coração muito duro, não queria levar a mensagem porque eles não iriam acreditar na mensagem. Então, Jonatas pega uma direção errada, assim diz o texto do Tanar, da Bíblia, mas Deus manda um vento tempestuoso que arrebenta o barco onde Jonatas estava, e o texto diz que Jonatas era engolido por uma baleia e ficar ali no ventre da baleia por longos e longos dias, passando fome. Então, Deus mostra para Jonatas que não tem como você lutar contra a vontade de Jonatas. Mas Jonatas, ele tinha uma escolha, não tinha? Ele escolheu ir para o lado errado, mas Deus trouxe ele para o lado que Deus queria que ele fosse. Então, existe uma intenção de escolher um lado, mas todos os lados vão levar ao lado que Deus quer que você vá. Não existe. Os sábios do povo judeu diz que existem 32 caminhos, os caminhos da sabedoria.
e todos os 32 caminhos são todos os nossos caminhos. Não existe o caminho da sabedoria. Os 32 caminhos se levam a um caminho no final. Se você pegar o caminho da direita, você vai chegar aqui na esquerda. Se você pegar o caminho da esquerda, você vai chegar no caminho da direita. Entende? É o que eu falei no começo do vídeo. Liberte a sua mente da dualidade e veja tudo como um. Se você pegar a numerologia da data do seu aniversário junto ao mês e o ano, você vai ver que no final de todas as somas, eu vou trazer isso no vídeo, no final de todas as somas vai dar dois números iguais, tanto como a soma da tua data e o dia, como a soma do seu ano de nascimento. O meu deu 6 em cima e 6 embaixo. É uma linha tênue. Quando a gente desce do eterno, com a nossa alma, o eterno já nos traz o entendimento, o que iremos fazer ao longo da nossa vida. E a nossa alma vai nos guiando. Às vezes passamos por caminhos dolorosos, aterrorizantes, medonhos, tristes, mas é um caminho a qual iremos passar. Às vezes escolhemos uns caminhos tortuosos, mas nesse caminho tortuoso vamos chegar lá no caminho que o Eterno quer que nós entramos. Às vezes só tomamos decisões erradas, mas o caminho só leva a uma coisa só. Isso é um paradoxo sem fim. Se você libertar a sua mente da dualidade, você vai entender que o livre-arbítrio não existe, que existe só apenas um caminho e todos os caminhos levam apenas a um lugar. Então Jonatas chega a Nínive, querendo ou não querendo, mas Deus tinha um propósito naquilo. Como Jonatas, vamos lá no começo do vídeo, como Jonatas achou que aquela cidade não iria aceitar a palavra divina, ele automaticamente viu o oposto. Quando ele abre a boca e fala aquilo que Deus colocara na sua mente, no seu entendimento, no seu coração, e ele passa aquilo ao povo, o povo cai ao chão, aos lamentos, e se arrepende dos caminhos tortuosos que eles estavam seguindo, e começa a entrar no caminho de Deus. É como uma teia de aranha, é infinitos de caminhos. Mas todos os caminhos da teia vai te levar a um caminho só. É muito paradoxo, mas tento trazer de uma maneira simples para você entender. Vamos trazer a última ilustração. Jesus. Esse era e é um canavial de polêmica. Muitas polêmicas há sobre Jesus ou o livro de Jesus, se existe, se não existe. Hoje a minha concepção é que Jesus existiu, foi um homem muito sábio, muito inteligente, que trouxe muita luz para aqueles que estavam ao seu redor. Mas vamos lá, isso não é um tema de hoje, o tema é o livre-arbítrio. Jesus sentado em sua mesa, na sua ceia pascual, ele olha para os seus 12 discípulos e diz: um de nós irá nos trair. Vamos pensar. Como Jesus poderia saber de um futuro? O futuro só a Deus pertence? Será que ele era Deus? Será que ele era o primogênito, filho de Deus? Ou seria que era o filho de Deus? Muitas polêmicas em Jesus. Mas o tema aqui era um livre-arbítrio. E Jesus, olhando aquela cena dos 12 discípulos, um conversando com o outro, todos dizendo: Mestre, quem vai te trair? Você é uma pessoa tão boa, humilde, que nos ajudou, nos guiou no caminho da luz, nos está nos ensinando. Como vamos virar as costas? Aí ele olha de novo para as pessoas que estavam, os discípulos que estavam sentados do lado dele e diz: um de vocês irá me trair. E ali existe uma indignação. Muitos discípulos dizem: como pode, mestre? Como? E Jesus já sabia quem iria trair. Ele olhou e falou assim: é você, Judas. Penso de novo com a minha cabeça.
Jesus já sabia quem iria trair? Então não existia um livre-arbítrio. Por que Judas não podia se arrepender? Já estava concretizado na vida de Judas uma traição? Será que Judas nasceu, foi para a escola, estudou, viu os amigos? Será que existia uma linha da vida dele que se cruzava com Jesus? E sabendo Jesus de todas as linhas, sabendo ele que ele nasceu para trair? Acho que sim. Os sábios têm uma mente elevada e a dualidade não existe no meio deles. Então Jesus poderia saber quem o traiu, porque ele já sabia a sua linha. Portanto, ele falou assim: eu vim para cumprir a vontade do Pai. Ele não olhou para a direita e nem para a esquerda. Não foi assim que está escrito no livro do povo cristão? Então, vemos que o direito de escolha não existe, porque a teia está entrelaçada um com o outro. No final de todas as teias só vai existir, no final de todas as teias vai existir um. Não tem como mudar, não tem como sair. Agora, Deus é que nos rege e nos caminhos nos guias. O salmista Davi diz que caminhou pelas trevas, no Salmo 91, mas que Deus era com ele. Então, não adianta. Todos os caminhos, todos os seus atos, todos os seus pensamentos, tudo que você faz é Deus. O livre-arbítrio não existe. O livre-arbítrio é algo da sua imaginação. Deus está traçando um caminho para a sua vida. No próximo capítulo desse vídeo, irei trazer algo também muito interessante. Como Adão pecou. Tema muito interessante e muito polêmico, onde há muitas dúvidas. Será que existiu a maçã? Será que existiu um fruto proibido? Vou te provar que não existiu pecado e que não existiu fruto proibido. Veja no próximo vídeo. Não existiu o pecado de Adão. Eu desejo para você um dia de paz, muita luz e espero você no próximo vídeo. Tchau.